Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 16. Assim afirma a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Amados, a palavra nessa noite, o título é: qual é o seu chamado? Qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Qual é o dom que Deus te deu para você usá-lo no reino dele? Qual o propósito de Deus sobre a sua vida? Porque nessa epístola de Romanos, o apóstolo Paulo, ele descreve um manual da salvação. Ele escreve sobre tudo, sobre a vida de Jesus, como seguir a Cristo. E não poderia deixar de falar sobre os dons do Espírito Santo. Não os dons citados em 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons espirituais que é citado lá, mas aqui ele cita dons ministeriais. Dons estes que Deus repartiu sobre cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. E muitos perguntaram no virado do ano: pastor, como eu vou fazer a diferença nesse ano, se eu nem sei qual é o chamado que Deus tem sobre a minha vida? Eu não tenho ideia do que Deus me deu, para o que o Senhor me chamou para a sua obra. E eu acredito que ao final deste culto, pelo menos a maioria dos irmãos vão ter consciência de qual que é o chamado de Deus sobre a sua vida. Qual que é o ministério que Deus tem sobre você. Qual que é o dom que Deus te deu. Porque essa é a vontade de Deus. Como nós lemos aqui, Deus nos chamou, Deus nos escolheu para fazer parte do corpo de Cristo. E como membros de um corpo, cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua função. O olho enxerga, a boca fala, se alimenta, o ouvido ouve. Mas cada um, com a sua função, completa todo o corpo. A igreja de Jesus, ela não é diferente. E se nós sabemos qual que é a nossa função dentro da igreja, qual que é o dom que Deus nos deu, com certeza nós faremos a diferença nessa terra. E aqui no capítulo 12 de Romanos, da epístola de Paulo aos Romanos, ele começa a descrever qual que é a vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E poderíamos dividir
esse capítulo até o versículo 16 em 4 partes. Na primeira parte ele fala sobre alguns princípios, sobre 2 princípios necessários para que eu e para que você sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o Senhor nos mostra 2 princípios muito importantes para sermos usados por Deus. O primeiro é se entregar a Jesus. Ele fala: apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se entregue por completo. Não adianta eu dizer que eu quero servir a Deus e não me entregar completamente ao Senhor. Ah, Senhor, eu vou te servir, mas você tem que respeitar o meu cantinho, né, Deus? Eu gosto de fazer tal coisa, eu sei que não é muito certo, mas eu tenho prazer nisso, então nisso, por favor, não se envolva. Isso não é se entregar por completo. Isso não é entregar a sua vida 100% a Cristo. Se entregar 100% a Jesus vai na contramão do que o mundo nos ensina. Vai totalmente contrário e se torna, na verdade, um paradoxo dentro da sociedade de hoje, porque a sociedade diz: olha, você tem que ser dono do seu nariz, você tem que governar a sua vida. Se aquilo te faz bem, você faz. Se aquilo não te faz bem, você não faz. Se te deixa feliz, faça. Se te aborrece, não faça. Só que a palavra de Deus nos ensina ao contrário. Se entregue totalmente a Cristo. E se entregar totalmente a Jesus significa: Senhor, governa a minha vida, governa a minha mente, governa o meu coração, governa as minhas ações, governa os meus desejos, meus sonhos. Dirige a minha vida, me leva para onde quer que o Senhor quer me levar. Faça comigo o que o Senhor quer fazer. Não importa qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, mas faça através da minha vida. Ou seja, Jesus me governa, dirige a minha vida. Isso é se entregar. E aí eu posso dizer e viver a palavra que está escrito lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que está escrito o que lá? Já estou crucificado com Cristo. Assim, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Jesus governa a sua vida, não é você que vive mais, mas é Jesus que vive em você. E é Ele que governa a sua vida. E Ele passa a governar o seu relacionamento, o seu casamento. Ele passa a governar a sua casa. Ele passa a governar tudo na sua vida. E aí tudo vai bem. Muita gente fala assim: mas se eu não fizer o que eu gosto, as coisas não vão bem na minha vida. Pelo contrário, meu amado, se Jesus governa a sua vida, tudo vai bem. Tudo que você coloca a mão é abençoado. Você vai andar por caminho correto, porque Ele vai te levar a andar pelos caminhos certos. Você vai entrar pela porta certa. Você vai fazer a escolha correta na sua vida. Tudo que você fizer vai ser abençoado, porque Ele está na frente. Ele está governando a sua vida. E o segundo ponto que nós vemos aqui é permitir com que o Espírito Santo de Deus mude a sua mente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do grego metanoia, mudança de mente, renovação de pensamento, renovação de entendimento. E não é à toa que ela é citada 34 vezes dentro do Novo Testamento, essa palavra, mudança de mente. Eu preciso mudar o meu entendimento quanto à palavra do Senhor. Não adianta eu falar: eu sou nascido e criado no Evangelho, se eu não abrir o meu entendimento. Eu sou filho de pastor, sou nascido e criado no Evangelho, sou nascido e criado no berço cristão. Ouço a palavra de Deus desde a minha infância, já li a Bíblia algumas vezes, mas toda vez que eu leio uma passagem, o Espírito Santo me revela algo novo. A minha mente, ela muda. A minha mente, ela tem que amadurecer, ela tem que crescer diariamente. Eu até falei hoje pela manhã, eu costumo dizer com meus alunos lá da engenharia, o estudo ele é diário.
A renovação de pensamento, a renovação de mente também pela palavra de Deus, ela é diária. Eu preciso renovar o meu entendimento. Eu não posso ficar preso àquilo que eu aprendi há anos atrás. E até hoje, quanto mais se estuda a palavra de Deus, mais o pensamento ele é renovado. E algumas coisas que eu cria lá quando eu era adolescente, jovem, eu já não creio mais. Porque você começa a entender a soberania de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus na vida das pessoas e na humanidade. E aí o seu entendimento vai ampliando. A sua mente ela vai se renovando. E isso temos que permitir que o Espírito Santo de Deus, através da sua graça e do seu poder, mude o seu entendimento dia após dia. Que você compreenda mais a palavra de Deus a cada dia. Que você mergulhe no entendimento. E para isso é necessário nós estudarmos a palavra. Não adianta eu ler um versículozinho por dia e dizer que estou estudando a palavra. Ou simplesmente ir no culto de domingo e falar assim, não, eu sou um bom crente porque eu vou no domingo na igreja. Todo religioso faz isso. Religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não traz entendimento da palavra para ninguém. O que traz entendimento da palavra é a revelação dela mesma, através do poder do Espírito Santo de Deus. O que traz entendimento e conhecimento da palavra é o estudo da palavra. Não é à toa que nós temos aqui pela manhã o curso Nova Criatura, Maturidade Cristã, tem o Infop. Vamos começar agora a Escola de Mestres. E é necessário que você passe por essa escada de crescimento. Porque quanto mais você estuda, mais você compreende da palavra. E para que o Espírito Santo de Deus mude o seu entendimento, é necessário que você estude a palavra. Por isso, amado, entre esse ano, certo de estudar a palavra de Deus. Mas senão eu vou fazer um compromisso. Domingo eu vou levantar pela manhã e vou na escola. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu preciso compreender as Escrituras. E meu irmão, ninguém sabe tudo. Nós morremos aprendendo. Quanto mais estudamos, mais aprendemos. Quanto mais mergulhamos na presença e na palavra de Deus, mais compreendemos o poder e da soberania de Deus. É necessário estudar a sua palavra. A partir do versículo 3 ao versículo 5, ele fala sobre sermos membros de um só corpo. Ele diz, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É extremamente importante que a gente compreenda que cada um tem a sua função dentro da igreja. Cada membro faz parte do mesmo corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo, amém? E como corpo de Cristo, cada um tem a sua função. E mais importante do que isso, a gente precisa entender que eu preciso do meu irmão. Eu preciso do dom dele. Porque eu por mim mesmo não sou completo. É impossível um ser humano ter todos os dons espirituais. O Espírito Santo de Deus não faria isso, de forma alguma. Então ele distribui os dons para a igreja. E cada pessoa com o seu dom, com o seu chamado, vai me completar. Porque senão eu me torno uma pessoa deficiente, vai ficar faltando alguma coisa. Por isso a gente pode comparar, até comparei hoje pela manhã, que a igreja ela tem dois formatos. Um formato, um exemplo que é muito utilizado é que a igreja é um ônibus. O motorista é o pastor, que está ali dirigindo a igreja, conduzindo nessa caminhada da vida. Dirigindo no caminho, ensinando, trazendo a palavra. Os membros são os passageiros, estão todos sentados. E o trocador, nosso irmão Zé Edson, que é o tesoureiro. Ele passa pegando o dízimo e a oferta. Esse é o modelo de igreja. Esse é o modelo de igreja que mais existe na face da terra. Entretanto, não é o modelo que Deus quer para nós. Porque olha que coisa ruim, amados. Você está numa viagem, mas você não faz parte dela. Você está sentado, é cômodo. É muito cômodo estar numa igreja, estar sendo conduzido
há um destino final que nós sabemos que é a glória de Deus, é o reino eterno. Só que eu fico lá sentado sem fazer nada. Existe um outro modelo, que é o modelo que eu prefiro, que é o modelo do barco, onde existe o timoreiro, que é o pastor, está ali guiando, ó, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Mas toda a tripulação tem um remo na mão e vai remando junto. E vai remando junto. Significa que cada um tem a sua função nessa viagem. Se o meu irmão, e eu não sei se vocês já viram a Olimpíada com aquela competição de remo, se um não remar, o barco vai virar, porque um lado vai remar mais do que o outro. Ou se eles não remarem, o barco vai ficar parado, não vai em lugar nenhum. Então eu preciso que todos remem, eu preciso que todos trabalhem. E eu prefiro fazer parte dessa viagem, porque eu vou fazer parte do trabalho dela. Eu vou remar junto, eu vou colocar a mão no remo e vou fazer força também para que esse barco ande. Eu quero chegar no destino, mas eu quero chegar no destino final e falar assim, não, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Eu combati o bom combate, eu remei o barco, eu ajudei a remar, eu fiz parte dessa história, eu fiz alguma coisa, eu influenciei vidas, eu discipulei, eu abençoei pessoas, eu fiz parte de uma célula, e naquela célula eu abençoei as vidas que estavam ali, eu orei junto com os irmãos, e quando aquele milagre se manifestou naquela vida, eu tenho certeza que tem parte da minha oração naquele milagre. Eu fiz parte dessa caminhada, eu fiz parte dessa viagem, eu fiz parte dessa história. Tenho o desejo, amado, de fazer parte da história da sua viagem, para que você chegue ao final e fale assim, olha, eu fiz parte dessa viagem. E como membros de um só corpo, nós precisamos fazer parte da igreja, precisamos congregar, precisamos estar reunidos aqui na igreja, no culto de celebração, precisamos estar reunidos em células. Porque eu posso perguntar aqui, quem aqui conhece todo mundo aqui da igreja? Deixa eu ver se alguém que conhece todo mundo, que vem de manhã, no culto da manhã ou no culto da noite. Quem conhece todo mundo? Nem o pastor levantou a mão, nem o de lá, nem o de cá. Não conhece mesmo. Não conheço todo mundo. Às vezes irmão passa por mim na rua, irmão, Pai do Senhor. Outro dia eu fui comprar no estabelecimento, fui lá fazer encomenda e tal. A irmã Maria Rita estava lá. Ela saiu, esqueceu a bolsa, voltou, falou assim, ó, esse rapaz aqui passou na minha igreja e tal, falou de mim lá. As meninas, é verdade, a gente já foi lá, as duas. Eu não é, irmã? As duas já tinham vindo na igreja. Eu falei assim, eu não estou muito lembrado não, né? Mas eu fiquei na minha. Eu falei assim, que bênção. Aí uma falou assim, eu vou muito. Eu falei assim, glória a Deus. Que bênção que a irmã vai muito na igreja. Que vergonha. Não sabe o nome da irmã? Não é? E às vezes cumprimenta a gente na rua, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Aí você não sabe se é daqui da igreja, se é da Assembleia de Deus, se é da presbiteriana. A gente conhece muita gente, não sabe onde que é. E às vezes é daqui. A necessidade de reunir em célula. Os irmãos da célula você conhece. Conhece ou não conhece? Mano? Conhece todos, claro. Intimamente. Tem relacionamento. Anda junto. Come o pão junto. Ceia junto. Após a célula. Tem aquele momento de ceia, de confraternização. Importância de estarmos em célula. É como a igreja primitiva se reunia. Ela se reunia em células. E é por isso a importância, amado, desse ano, você fazer parte de uma célula. Procure uma célula mais perto da sua casa, faça parte, crie amizade, crie vínculo. Faça parte do corpo de Cristo. Não seja como alguns membros lá da igreja primitiva. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, ó, não deixemos de reunirmos na igreja. Não deixemos de reunirmos na igreja. Por que está escrito? Que alguns irmãos pararam de reunir, acharam que é autossuficiente. Não, eu não preciso reunir não, eu pertenço a Jesus, criei em Jesus como meu Salvador e toco a minha vida. Pelo menos não corro o risco de ninguém fofocar de mim. Está erradíssimo. Uma brasa fora do fogareiro, ela esfria rapidinho, vira carvão rapidinho. Mas se você está lá no meio, uma aquece a outra, um ora pelo outro, um abençoa o outro, e aí vem
vem o milagre, vem a bênção. É ou não é? Quantos testemunhos nós tivemos aqui o ano passado? Milagres que Deus fez na célula, operando através da oração dos irmãos. Por quê? Família, um só corpo, um só pensamento, um só objetivo: servir ao Senhor. Então precisamos realmente dos dons uns dos outros. Imagine o culto sem o momento do louvor. E existem os irmãos que têm o ministério do louvor. Nós vamos ler agora para frente sobre o ministério de louvor. Imagine você já entrar no culto, você está entrando, você, Romanos 12, vai abrindo aí, vamos ler a palavra. Você passou, eu não tive um momento de adoração a Deus. Meu coração ainda não está preparado para receber essa palavra. Então o louvor nos leva à presença de Deus. Eu falei, minhas crianças estão lá em cima. Existem irmãs que têm ministério de criança. Imagine se não tivesse essas pessoas que têm um chamado para levar a palavra para as crianças. Como o culto ia estar aqui agora? A criançada. E manter um menino parado não é fácil não, irmãos. Não é fácil não, toda hora você tem que ficar olhando. Começa eu... Aí você fecha a cara, o menino percebe, aí fica na dele. Já pensou o culto inteiro? Você vai sair rouco daqui, ué. Fora aqueles que misericórdia, nem se o pai gritar, né? Tem uns que nem se o pai tirar um chicote não para. Pá, 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 parece um foguete. Não ia ter culto. Você nem ia conseguir prestar atenção na palavra, misericórdia. Então existem pessoas que têm ministério com crianças. E é um ministério importantíssimo. Todos somos membros de um corpo e precisamos uns dos outros. A partir do verso 6 ao verso 8, nos traz a revelação dos dons. E eu queria que você prestasse atenção nisso, para você descobrir qual é o dom que Deus te deu, qual que é o ministério que Deus tem sobre a sua vida. Pastor, eu não tenho ministério nenhum. Todos nós temos ministério. Todos nós. Deus nos chamou para fazer algo no seu reino. Não existe nenhum membro do nosso corpo que não tem função nenhuma. Não existe. Antigamente eles falavam que aquele órgãozinho, como chama? Hérnia, não, apêndice. Disse que não tinha função nenhuma. Aí tinha mulher que falou assim: pastor, na igreja eu sou tipo apêndice. Eu não faço nada. Mas descobriram agora que até o apêndice tem uma função lá. Não sei qual que é não, mas tem. Então todo mundo tem função dentro do corpo. Se você faz parte do corpo, você tem uma função. Você tem um ministério. Pastor, eu descobri qual que é o meu: bater palma. Isso não é ministério. Bater palma todo mundo bate. Uns batem mal demais. Tem hora que eu sei em determinado lugar que o ritmo está no coisa e o cara está no outro ritmo. Aí eu me perco todinho. Eu disse, misericórdia, esse irmão nem bater palma não sabe. Mas bater palma não é ministério para ninguém. Então é necessário saber qual que é o ministério que Deus tem sobre a sua vida. E Ele tem algo para você. A partir do momento que Deus te escolheu para fazer parte do corpo de Cristo, amado, Ele te deu um dom. Muitos ainda não descobriram qual é, mas Ele te deu um dom. Ele te deu um ministério para você fazer diferença. Não apenas para ser um cristão, para ser um filho, mas para ser um servo, para ser um instrumento nas mãos de Deus. E a partir do verso 8 ele diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia aqui não é o profeta. Eu conheço, tem profeta. Chega na igreja e começa a profetizar. Profeta não existe mais, para começo de conversa. O último profeta foi João Batista. Não existe mais o dom de profecia, no sentido de ser um profeta ou uma profetisa. Isso terminou em João Batista, que foi o último profeta. Então cuidado com as profecias. Existe revelação, que é algo completamente diferente. Não vamos entrar nisso, mas quem quiser aprender mais um pouco disso, vai para a escola. Lá você vai aprender o que é profecia, o que é revelação. São coisas diferentes. Aqui a profecia aqui é o ato de proferir a palavra. É a pregação. É a pessoa que tem o dom da pregação, de pregar a palavra do Senhor. Tá? Seja segundo a fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
Qual que é o ministério que Deus tem sobre a sua vida? Pastor, eu tenho um ministério com crianças. Amém. Tem pessoas que têm facilidade para falar com criança e a criança dar atenção para ela. Hoje de manhã o irmão Diogo estava ali. Eu falei assim, o irmão Diogo, por exemplo, ele trabalha com criança de uma forma fantástica. Ele começa a fazer alguma coisa e todas as crianças olham para ele. Ministério de crianças. Tem pessoas que têm ministério com adolescentes. Sabe falar a linguagem do adolescente, que é uma linguagem difícil, tá? Não é muito fácil não. Tem gente que vai falar ministério de jovens. Ficou melhor um pouquinho. Todos nós já passamos por isso. Tem o ministério de jovens. Tem pessoa que tem ministério de casais. Tem pessoa que tem ministério de Libras. Falar com os surdos. A irmã. Aprender isso aí não é fácil não, irmão. Tem hora que eu sento ali, eu fico ouvindo a pregação pelos irmãos dos sinais. Rapaz, é complicado, cara. Não entendo nada. Ministério. Qual que é o seu ministério? Qual aquilo que você faz com facilidade? Que as pessoas te ouvem, que param para te ouvir. É o seu ministério. E ele continua. Ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Às vezes Deus te deu o dom ministerial de ensinar. De estar lá na escola, uma nova criatura, maturidade cristã, no Infop, na escola de mestres, ensinando. E ensinar é completamente diferente de pregar. Muito diferente. Uma coisa é você trazer a palavra na pregação. Outra coisa é você estar dentro da sala de aula explicando, dando exemplos, tirando dúvida. A forma de ensino é completamente diferente de pregação. Tem pessoas que não sabem pregar, mas que ensinam muito bem. Já tem pessoas que não conseguem ensinar, mas pregam muito bem. São coisas distintas. E às vezes você tem facilidade de ensinar. É aquele professor, como o Klinge, que no final do ano recebe lá o prêmio. Professor homenageado. É o Ney Orlando? Ensinou bem, Orlando? Ensinou. Às vezes tem uns meninos que gostam de fazer a matéria de novo, mas porque gosta tanto do professor que quer fazer novamente. E faz de novo, de novo. Mas às vezes dom de ensino. Ao que exorta, faça com dedicação. Exortação. Esse aí é o cara bravo. Não, pelo contrário. Exortação não é o cara que corrige o outro. É o cara que incentiva o outro, que encoraja o outro. É aquele camarada que está sempre feliz, está sempre com um sorriso estampado, encorajando os irmãos. Irmão Homero, por exemplo. Ou irmão Oremo. É o nome dele depois do último encontro. É Homero ao contrário, Oremo. Pegou. O irmão Oremo está sempre feliz. Está sempre, irmão Glória. Você, Glória, cadê a glória? Amém. Recebo. E está sempre te encorajando a você crescer, você buscar mais. Dom de exortação, de encorajamento, de incentivo. É a pessoa que está sempre de bem e te conduzindo a estar melhor na presença de Deus. Então faça com dedicação o que contribui com liberalidade. Pastor, isso aí eu não tenho chamado, não. O negócio de contribuir não é comigo. Misericórdia. O que eu falei, dízimo é uma coisa, não tem nada a ver com o dom de contribuição. O dom de contribuição é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar no reino de Deus. Pastor, nós vamos colocar ventilador na igreja. Começamos com ventilador. Não, pastor, eu quero ajudar. Eu quero fazer parte disso. Contribui com liberalidade. Tem o dom de contribuir. Vamos instalar o ar-condicionado. Já era para ter instalado. Nós estamos, já foi orçado, já foi, né? Porque está calor. Só eu sei aqui em cima como está quente. Já foi orçado, já está. Falta pouco. Aí o irmão chega e diz: pastor, eu quero fazer parte disso. E está tão calor que eu quero ajudar mesmo. Amém, irmão. É a pessoa que quer ajudar, tem o dom de contribuir, tá? É a pessoa que diz: vamos fazer um evangelismo em tal lugar. Não, eu quero ir junto. Está sempre pronto a se doar no reino de Deus. Então aquele que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. A pessoa que está à frente de uma célula, à frente do ministério de crianças, de adolescentes, de mulheres, que está ali presidindo, está na frente, seja diligente na sua presidência. O que exerce misericórdia com alegria. Então aqui ele apresenta alguns dons. Qual que é o seu dom? No final do culto da manhã, uma irmã procurou, você passou, quero saber qual que é o meu dom.
Eu falei assim, é muito simples. É aquilo que você faz bem. É aquilo que você se sente bem fazendo, se sente confortável. Que você sente o Espírito Santo de Deus fluir através da sua vida. Que você sente aquela paz no coração em executar aquilo e tem facilidade para executar. Ela fala assim, pastor, eu gosto de falar, eu falo demais. Assim, glória a Deus, então é o ministério que Deus tem sobre a sua vida. Agora, você fala para quem? Quem que você gosta de falar? Você gosta de falar para crianças? Você gosta de falar para adolescentes, para jovens, para adultos, casais? Quem que para te ouvir, tem prazer em te ouvir? Esse é o seu ministério. Então é fácil descobrir qual que é o seu ministério que Deus tem para a sua vida. E uma vez que você descobre qual que é o seu ministério, amados, qual que é o seu chamado, é necessário que você se dedique a ele. É necessário que você foque naquilo. E foco, como eu trouxe uma vez no Tadel, foco é aquela característica que um filho de Deus tem que ter, de se dedicar ao chamado que Deus te deu. E foco requer você disponibilizar tempo e recurso naquilo que Deus te chamou. Eu tenho o dom de levar pessoas para a igreja, evangelista. E tem pessoas aqui que tem. Às vezes eu chamo, ninguém vem. Tem alguns irmãos que na igreja passam na rua, vamos lá no culto hoje. A pessoa está indo para outro lugar, vira as costas, não, eu vou com você. E vem. Eu disse, meu Deus, que mistério é esse? É dom de evangelismo. E as pessoas têm o dom. Então, gaste recurso e tempo no dom que Deus te deu, lendo bons livros, estudando aquele assunto, se dedicando em oração naquela área. Ah, pastor, eu tenho o dom da palavra. Então vai estudar a palavra de Deus. Eu tenho o dom de ensino. Então mergulhe no conhecimento da área. Hoje pela manhã eu citei o exemplo. Muitas pessoas falam, João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo decora o versículo. Muito bonito. E o que quer dizer esse versículo? Que Jesus amou o mundo inteiro. Misericórdia. Não, misericórdia não, porque é verdade. Mas está muito superficial. Jesus amou o mundo inteiro. Acabou? Não. Eu preciso entender qual que é a história de João capítulo 3. O que Jesus quis dizer quando encontrou com Nicodemos? O versículo 8 revela, na verdade, o versículo de 16, uma profundidade que poucas pessoas na igreja conseguem entender. É muito profundo aquele texto. E aí vocês vão observar que aquele versículo não quer dizer isso não. Não quer dizer isso. Como assim, pastor? Então, para mim ensinar, eu preciso compreender a palavra de Deus. Eu preciso dedicar-me ao conhecimento dessa palavra. E amados, eu vou citar um exemplo de um testemunho que eu vi de um missionário que compreendeu que existia um chamado sobre a vida dele. E ele tem um testemunho muito bonito. É um testemunho verídico. Eu gosto de contar testemunho que é verídico, história que é real. E eu conheci o pastor brasileiro que pregou lá na África. Há cerca de uns 15 anos atrás, houve uma cruzada missionária no continente africano, especificamente no país da Angola. A Angola estava vivendo uma guerra civil que terminou poucos anos atrás. E durante a guerra civil, esse pastor foi lá pregar. E um rapaz acompanhou a pregação desse pastor. E ele foi em todo quanto é pregação dele. Ele estava pregando numa cidade, ele estava lá ouvindo a palavra. Ele ia pregar em outra cidade, ele ia atrás, sedento da palavra de Deus, porque ele compreendeu a palavra. O Espírito Santo de Deus tocou no coração dele e ele ia atrás, ouvindo. No último dia, quando esse pastor estava no aeroporto, vindo embora para o Brasil, ou para a África do Sul, da África do Sul para o Brasil, várias pessoas da Angola foram lá para o aeroporto se despedir desse pastor, e esse jovem foi junto. Quando esse jovem chega no aeroporto, ele chega perto do pastor, o pastor olha para ele, um rapaz extremamente magro, alto, muito magro. Dava para ver na face dele que ele estava passando muita fome. Banguelo, sem dentes e descalço, vestido com uma roupa maltrapilha. Ele vira para esse pastor e fala assim: pastor, tudo que tu dissestes é verdade? Aquele português carregado, de Portugal.
Ele falou assim: tudo que o senhor falou é verdade mesmo, pastor? Ele falou assim: é verdade. Eu falei assim: todos os dias eu ouvi a sua pregação. Teve dia que eu andei mais de 30 quilômetros a pé para ouvir a sua mensagem. E aquele pastor ficou assustado com aquilo. E ele falou assim: pastor, se é verdade tudo isso, eu queria que o pastor orasse por mim, porque eu creio que Deus também pode me usar. E aí o pastor fica naquela situação, né? E ele orou por aquele irmão, orou por aquele jovem. E aquele jovem chorava muito. Ele orando por ele, ele falou assim: Senhor, abençoe a vida dele e tal, coloca o ministério sobre a vida dele, dá ele o dom. E ele falou assim: assim como o Senhor tem me usado, usa a vida dele também. E aí orou por ele, embarcou e foi embora. Só que várias pessoas estavam ali despedindo aquele pastor. E no momento que ele começa a orar para aquele jovem continua em oração, e ele é batizado com o Espírito Santo. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele começa a orar para aquelas outras pessoas. E uma mulher que estava no meio daquela multidão é curada. Só que aí mais tarde, ele fica sabendo disso. Vou contar a história direitinho. 3 anos depois, o telefone desse pastor brasileiro toca. E aí do outro lado: pastor, tu tens um e-mail? Aí ele falou assim: o quê? E-mail? O que é isso? E-mail, internet. Ah, sim, e-mail, tem. Falou e-mail dele. Mas quem está falando? Tu. Caiu a ligação. E aí, tempos depois, ele recebe o e-mail. O e-mail. E no e-mail esse jovem falou assim: pastor, eu sou aquele jovem que o senhor orou no aeroporto. Quando o senhor orou por mim e foi embora, eu continuei a oração. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E naquele momento eu comecei a orar pelas pessoas. E uma moça foi curada quando eu orei por ela. O Espírito Santo de Deus me usou através do dom da cura, como o Senhor tinha orado, que eu receberia o ministério que o pastor tinha. E aí um pastor que estava no meio daquela multidão chegou perto de mim e falou assim: rapaz, você mora onde? Eu falei assim: pastor, eu moro na rua. Eu não tenho onde morar. Eu moro de lugar em lugar, de cidade em cidade. E esse pastor vira para mim e fala assim: então você vai morar na minha casa. E leva esse jovem para morar na casa desse pastor. E lá ele começa a estudar a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus. E ele falou assim: pastor, e muita coisa mudou na minha vida. Eu engordei 20 quilos. Um dentista lá da igreja olhou para mim e falou assim: olha, eu vou te abençoar. E foi lá e colocou dentes. E eu não sou mais banguelo, pastor, agora eu tenho dentes. E aí, como eu engordei 20 quilos, comecei a me vestir melhor, eu fiquei mais bonitinho. E a filha do pastor se engraçou pro meu lado. E nós casamos. E eu casei com a filha do pastor. E hoje eu sou pastor numa outra igreja, numa outra cidade. E Deus tem me usado tremendamente. Eu compreendi que Deus tinha um chamado para a minha vida, que Deus tinha me dado um dom e eu precisava ser usado por Deus. E ele falou assim, terminou, falou assim: eu queria agradecer ao pastor por ter naquele dia acreditado em mim. Só que aí, esse pastor depois ele fala, né? Ele fala assim, que no dia que ele recebeu o e-mail e leu, ele chorou muito, porque ele falou assim: olha, no meu coração, eu não acreditei naquele jovem. E eu não acreditei nele. Quando eu olhei para aquele jovem, magrelo, banguelo, descalço, maltrapilho, eu pensei comigo: se sobreviver, já é um milagre. Mas é porque ele olhou com os olhos humanos. Ele não olhou com os olhos de Deus. Quem faz a obra na sua vida, amados, não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra através de você. É Ele que faz a obra na sua vida, é Ele que te usa. E essa mesma palavra me diz que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Que Deus nos tira do monturo, e monturo é lixão, e nos faz assentar entre os príncipes dessa terra. É Deus que opera o milagre na minha e na sua vida. E Ele quer te usar. Ele quer que você seja um instrumento na mão dEle.
Ele quer que você pegue o dom que Ele te deu, o ministério que Ele te deu, e você coloque isso em prática, para abençoar a vida das outras pessoas, para que você faça diferença na sua casa, para que você faça diferença na sua família, para que você faça diferença na sua cidade, para que você faça diferença onde você estuda, no seu trabalho. Eu preciso fazer a diferença onde eu estiver. E quando eu começar a fazer a diferença e entender isso, meu amado, aí o Espírito Santo de Deus começa a fluir através da sua vida. Ele começa a fluir através de você, como um rio de água viva, como fala a palavra. E todas as pessoas ao seu redor começam a ser abençoadas por causa da sua presença ali, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Esse jovem compreendeu isso. E o que me assusta e que me emociona na história dele, no testemunho dele, que é um testemunho real, é que ele sem nada, ele deu valor à única coisa realmente que tem valor na vida, que é a presença de Deus. E às vezes nós damos valor a tantas coisas. Nós damos valor a uma formatura, nós damos valor a um cargo no trabalho, nós damos valor a um carrão, nós damos valor a um apartamento, uma casa. Nós valorizamos tantas coisas, e às vezes nós esquecemos de dar valor ao que realmente tem valor, que é a presença de Deus. E a presença de Deus na nossa vida não precisa de bens materiais. A presença de Deus na nossa vida não precisa de uma casa, não precisa de um carro, não precisa de ter dinheiro, não precisa de uma viagem. Todas essas coisas são boas, são bênçãos, mas a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida não precisa disso. Precisa apenas que nós nos entreguemos a Ele. Só isso. E esse jovem compreendeu que ele precisava se entregar a Jesus, permitir com que o Espírito Santo de Deus mudasse o entendimento dele, que Deus tinha um dom sobre a vida dele, um ministério sobre ele, e ele começou a ser usado por Deus, e ele começou a caminhar e a ser usado pelo Senhor. É isso que nós precisamos compreender. Mas muitas vezes, inclusive em Viçosa, nós moramos numa cidade universitária, né? Em que muito se aplica ao estudo, à educação, ao conhecimento, à ciência. E muitos se esquecem de Deus. Eu já vi muitos jovens da igreja começar a estudar, não, agora eu sou um universitário e a ciência me diz que isso é papo furado. E aí eu quero contar uma historinha para os jovens da igreja, que eu já passei por isso. Já passei por isso durante meus estudos na universidade, no meu mestrado, doutorado. Até contei pela manhã que no meu doutorado, ainda terminando o doutorado, um professor ainda falou assim: Adonai, você agora é doutor e ainda acredita nessas coisas? Você acredita ainda em Bíblia? Eu falei assim: como não acreditar naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo, naquilo que é muito mais real, tem muito mais valor para mim do que o título, do que o estudo, tem muito mais valor para mim. Aquele professor ficou doido quando eu falei assim: olha, eu preferia morar num lugar deserto e não ter nada, mas ter a presença de Deus na minha vida, do que morar nos melhores lugares do mundo, ter tudo e não ter Deus. E ficou me olhando com a cara de assustado. Esse professor hoje ele é aposentado, ele aposentou na universidade e mudou para um outro estado. Ele ficou sem compreender aquilo. Falei assim: olha, não tem como negar aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, o agir de Deus na minha vida, na vida dos meus irmãos. E tem uma história que é muito bacana, que eu quero contar para os estudantes, que era o seguinte: por volta do ano de 1800 e pouco, 1820, ia num trem um homem sentado, um senhor, e sentou ao lado dele um jovem. Esse jovem estava estudando, estava fazendo uma universidade, e esse senhor estava lendo a Bíblia, estava folheando a Bíblia. E aquele jovem estudante falou com ele assim: eu não sei como vocês ainda acreditam nessas coisas, é porque provavelmente vocês não estudam, por isso vocês acreditam nesse negócio de fé. Aí aquele senhor fechou a Bíblia e disse assim: é. E eles começaram a conversar. E aquele homem começou a perguntar várias coisas àqueles jovens. E eles tiveram uma conversa muito sadia ao longo da viagem. E quando aquele homem desembarcou na estação que ele tinha
que parar aquele senhor. Aquele jovem falou assim: olha, eu queria continuar essa conversa, porque eu acredito que um dia você não vai acreditar mais nisso. Aí o jovem vira para aquele senhor e fala assim: você tem algum cartão, algum contato que a gente possa manter correspondência, mandar carta? E aquele homem tira aquele cartão dele do bolso e entrega aquele jovem. Só que naquele cartão estava escrito Dr. Louis Pasteur, francês. Pasteur, alguma coisa assim do tipo. Vai escrever ruim igual o francês, nunca vi. E aí, só que o Dr. Louis Pasteur foi um dos grandes cientistas da área de medicina e microbiologia. Foi ele que descobriu a pasteurização. Hoje a gente utiliza o leite pasteurizado por causa do Pasteur. Ele levou o nome de pasteurização por causa do Louis Pasteur. E embaixo do nome dele estava assim: a pouca ciência te afasta de Deus, mas o muito conhecimento dela te aproxima dele. Aquele jovem ficou envergonhado. Achou que estava fazendo vantagem porque estava numa universidade, conhecendo alguma coisa. Ele estava conversando com um doutor, um dos maiores doutores franceses da época. E aquele doutor falou assim: olha, o pouco conhecimento te afasta de Deus, mas o muito conhecimento te aproxima dele. Quanto mais estudamos, mais compreendemos que tudo que foi criado, tudo que existe, não é obra do acaso. É obra de um Deus maravilhoso, de um Deus criador e poderoso. E que é só na presença desse Deus, amado, que nós temos vida. É só pela presença e o mover do Espírito Santo de Deus que nós vamos chegar ao fim dessa jornada com alegria de entrarmos no reino eterno com o nosso Senhor. E que você não esteja dentro de um ônibus, pelo amor de Deus, entre num barco e reme junto. Vamos remar junto como corpo, como igreja, cada um fazendo a sua parte, cada um exercendo a sua função, o seu ministério, o seu dom. Tem trabalho para todos, e precisamos realmente trabalhar no reino de Deus com alegria. Essa deve ser o nosso prazer e a nossa alegria, porque desde quando o Senhor nos chamou, Ele nos escolheu para fazer parte do corpo de Cristo, e como parte, como membros desse corpo, nós pertencemos a uma igreja, nós fazemos parte de uma célula, nós executamos e operamos o dom que Deus nos deu, o dom espiritual que Ele repartiu a cada um de nós, para que sejamos um corpo completo, para que cada um tenha a sua função determinada, e eu possa completar a vida do irmão, e o irmão possa completar a minha vida, e sejamos assim um só corpo, uma só família, em nome de Jesus, cuja cabeça é Cristo, o nosso Senhor, e que Ele possa governar a nossa vida, que Ele possa governar o corpo, que Ele possa governar as ações e atitudes de cada membro desse corpo, em nome de Jesus. E Paulo finaliza a partir do verso 9, trazendo algumas virtudes que é necessária para que você coloque em prática o dom que Deus te deu, para que você exerça o ministério que Deus tem sobre a sua vida. Ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aqui em relação a tudo, em vez de você falar mal do irmão, fala bem do irmão. Eu aprendi uma coisa: todo ser humano tem mania de falar dos outros, sei por quê. Todo mundo gosta da conta da vida de todo mundo. Pode ver que rede social deu certo demais. Por quê? Porque você cuidando da vida dos outros o dia inteiro. Fulano, tá na praia, hein? Tá bem, hein? Aí o cara posta foto da academia, tá pago de hoje. Tá malhando. Todo mundo cuidando da vida dos outros. Por isso que deu certo. Só que uma coisa eu aprendi: que toda pessoa tem qualidade. Todo ser humano tem qualidade. Todo ele. Não, pastor, porque tem gente que não tem não. Hitler, por exemplo, era um homem mau. Você pode ter certeza que alguma qualidade ele tinha. Várias, inclusive. A gente precisa olhar a pessoa pela qualidade que ela tem, e não pelo defeito dela. A gente tem mania de olhar as pessoas pelos defeitos. Nós precisamos olhar pela qualidade. Às vezes o cara faz tudo de errado, mas tem uma coisa que ele faz bem. Então olha aquela pessoa pelo aquilo que ela faz bem. O fulano é isso, fulano aquilo, fulano aquilo, fulano aquilo. Mas você não sabe. Aquele irmão, todo domingo ele sobe o morro e vai pregar o evangelho, que as pessoas estão lá em cima. Você já fez isso? Não, isso não. Então por que você está falando mal dele?
Cada membro tem a sua função no corpo. Então eu preciso olhar a pessoa pela qualidade. Quando eu aprendi isso, amado, eu nunca mais quis falar mal de ninguém na minha vida. Para que exaltar defeito? Eu preciso exaltar a qualidade da pessoa. Eu preciso exaltar aquilo que ela tem de melhor, para que ela se torne melhor ainda naquilo. Amém? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, alegre-se na esperança da vida eterna com Jesus. Sede pacientes na tribulação. Muitas pessoas falam assim: mas eu sou filho de Deus, não tenho que passar por provação, tribulação. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Compartilhar a necessidade dos santos, meu amado. Se você vê o seu irmão passando algum tipo de necessidade e não ajuda o seu irmão, você está em pecado. Você está em pecado. Porque existe uma partezinha do corpo que está ferida e ela não está sendo cuidada por você. Você está em pecado. Essa semana, na quinta-feira, eu dei um corte no meu dedinho aqui fazendo exercício lá. Beleza. Misericórdia. Vocês não vão nem enxergar, que é um furinho de nada aqui no meu dedo que deu. O negócio que incomoda. Eu tenho mania de lavar a mão toda hora. Chego em casa, lavo a mão. Vou mexer com uma coisa na cozinha, lavo a mão. Claro, higiene, todo mundo faz isso, eu sei. Olha que bate debaixo da água, a água bate. Nossa, misericórdia, como queima. O corpo inteiro sente. Uma feridinha desse tamanhozinho no dedinho da mão. Como é que pode um único membro tão pequenininho fazer tanta diferença no corpo, amado? Eu e você fazemos diferença no corpo de Cristo. E se você não está bem, eu não estou bem. Se eu não estiver bem, você não está bem. Por isso precisamos cuidar um do outro. Então, se você vê o seu irmão passando alguma necessidade, algum problema, ajude o seu irmão, para que você não fique doente também, mas que você fique bem. Alegrai-vos, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. A pior coisa que tem é pessoa soberba. Quem gosta de lidar com pessoa humilde, pessoa simples e humilde? Eu também, não sou bobo. Todo mundo. Ou quem gosta de lidar com pessoa orgulhosa, soberba, altivo, que se acha o cara? Ninguém gosta. É horrível a pessoa do narizinho em pé achar que é alguma coisa, achar que faz alguma coisa. Então não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E se alguém chegar perto de você e falar alguma coisa que você fez de bom e muito bem feito, sabe o que você faz? Você faz assim, glória a Deus, que foi Ele. Rapaz, você ministrou um louvor, ficou maravilhoso. Glória a Deus. Rapaz, você tocou hoje como ninguém nunca tocou. Glória a Deus. Você fez aquela visita, orou, o irmão foi curado. Glória a Deus. Porque não sou eu que curo, não sou eu que dou revelação da palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então toda a glória tem que ser dada a Ele. Então não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Glória a Deus. E termina assim. Essas virtudes nós como igreja, nós precisamos ter e viver as virtudes do Espírito Santo. Para que a gente tenha uma vida tranquila e abençoada na terra. Para que você seja bênção sobre a vida do seu irmão e complete a vida dele. Para que sejamos um único corpo e sejamos um corpo sadio. Uma igreja sadia, uma igreja viva, que compreende a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Que possamos compreender que temos um ministério, um chamado e um dom que Deus tem nos dado. E Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida. O Espírito Santo de Deus quer fluir através de você para abençoar outras pessoas, amém?